Meu querido, que história terrível eu tenho para contar. Meu nome é Regina, e eu tinha apenas 20 anos quando fui contratada por Dona Beatriz, há 34 anos atrás. Era uma jovem ingênua naquela época, sem muita experiência na vida. E Dona Beatriz me deu uma oportunidade de emprego que eu não podia recusar. Ela era uma senhora idosa, mas muito respeitada na nossa pequena cidade. Fui contratada como empregada para ajudá-la com as tarefas da casa, pois ela vivia sozinha em uma grande mansão antiga. Eu estava tão feliz por ter encontrado trabalho naquela época, e Dona Beatriz parecia ser uma senhora gentil e generosa. Os primeiros meses na casa dela foram tranquilos, e eu me sentia abençoada por ter um emprego estável. Dona Beatriz era uma senhora idosa e elegante, e ela me tratava com respeito e gentileza. A mansão em que ela vivia era antiga, cheia de móveis de época e quadros com retratos de seus antepassados. Minhas principais tarefas eram cuidar da limpeza da casa, preparar suas refeições e ajudá-la com tarefas diárias, como vestir-se e tomar seus remédios. Ela tinha algumas peculiaridades, como não gostar que eu mexesse em certos cômodos da casa que ela mantinha trancados. Eu assumi que eram apenas quartos particulares e respeitei suas regras. Havia também uma biblioteca na casa, repleta de livros antigos e empoeirados. Dona Beatriz passava horas lá dentro, lendo e estudando, mas ela nunca permitia que eu entrasse na biblioteca. Era como se ela guardasse um segredo ali dentro. Às vezes, durante minhas tarefas, eu ouvia sons estranhos na casa, como sussurros distantes e passos que não eram os meus. Quando mencionava esses ruídos para Dona Beatriz, ela apenas sorria e dizia que a casa era antiga e fazia barulhos estranhos de vez em quando, como se tivesse uma vida própria. Mas, apesar dessas peculiaridades, eu estava contente com o meu trabalho e grata por Dona Beatriz ter me dado uma chance quando eu mais precisava. Certa noite, enquanto eu arrumava a sala de estar, ouvi murmúrios vindos do quarto de Dona Beatriz. Fiquei preocupada e fui verificar o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, fiquei chocada ao ver Dona Beatriz em pé, cercada por velas e símbolos estranhos desenhados no chão. Ela estava murmurando palavras que eu não conseguia entender, e sua aparência estava completamente diferente, como se ela estivesse possuída por alguma força maligna. Seus olhos estavam vidrados e vazios. Eu estava apavorada e não sabia o que fazer. Dona Beatriz não me reconheceu e, de repente, ela começou a falar com uma voz estranha, como se fosse outra pessoa. Ela disse coisas terríveis, coisas que não eram próprias para uma senhora da sua idade. Eu comecei a rezar e a implorar para que aquilo cessasse, mas nada parecia funcionar. Fiquei presa naquele quarto por horas, enquanto a presença maligna parecia se alimentar da minha angústia. Finalmente, depois de uma eternidade, as velas se apagaram e Dona Beatriz caiu no chão, inconsciente. Eu a carreguei para a cama e chamei um médico imediatamente. Ele disse que ela estava fraca, mas não conseguia explicar o que havia acontecido. Dona Beatriz acordou no dia seguinte, sem memória do que aconteceu. Ela estava tão assustada quanto eu. Aquela experiência sobrenatural mudou minha vida para sempre, e eu nunca mais olhei para a casa da mesma forma. Não sei o que causou aquele fenômeno, se foi bruxaria ou algo ainda mais sombrio, mas uma coisa eu sei: Dona Beatriz e eu compartilhamos um segredo assustador que nunca conseguimos entender completamente. Fiquei com ela até o fim de sua vida, cuidando dela com carinho. Mas o medo daquela noite nunca me deixou. E agora, após todos esses anos, eu ainda tremo só de pensar naquilo que testemunhei na casa de Dona Beatriz.